Mãe era uma pessoa muito bondosa, corajosa. Ela era muito sorridente. Quem conhecia ela, a primeira coisa que falava era isso. Ela era muito trabalhadora, nunca baixou cabeça pra ninguém, sempre correu atrás do que ela queria. Isso era uma coisa que eu me orgulhava muito dela e eu tento me espelhar nisso. Ai, já quero chorar. Foi muito bom. Não tenho o que falar assim. A gente aprende muito com ela, né? Como eu falei, ela é uma pessoa muito trabalhadora, mesmo com as dificuldades da vida. Ela sempre estava com um sorriso no rosto, não tinha tempo ruim pra ela. Até os nossos amigos mais novos, quando via ela, falavam: nossa, Tainara, tua mãe parece uma criança, né? Porque ela tinha um espírito de pessoa jovem mesmo. Ela não ligava com nada, ela tava de boa com a vida dela. Quais? Ai, meu Deus. Eu amava quando a gente ia pra Santana, só eu e ela. Paula sempre foi chata pra viajar. Sempre preferia ficar em Paulo Afonso quando tinha festa e eu preferia viajar. Aí a gente ia pra Santana, subia a serra, ficava lá na casa de Júlio, ficava batendo perna na casa de Neide. Teve uma época que a gente foi em janeiro, se eu não me engano. Paula preferiu ir pro... ou era Insaciáveis ou era o Jegue Elétrico. Aí ela falou: Tainara, você prefere ir pra festa ou ir pra Santana comigo? Eu vou pra Santana. Só que quando a gente chegou em Santana, eu fiquei doente. Cheguei em Santana com febre de 39 graus, do nada. A gente foi pra casa de Neide, ficou lá um tempo, e eu com febre. De lá melhorei um pouquinho à noite. Não, isso à noite eu fiquei batendo o queixo de tão frio. E eu lembro que ela ficou acordada comigo a noite toda, me enrolando, com acho que foi uns 5 camadas de lençol. Aí de manhã eu melhorei um pouquinho, a gente subiu a serra. Isso era lembrei, de dezembro pra janeiro, que ia ser, foi até na virada de ano. A gente subiu a serra pra casa de Júlio. Da casa de Júlio a gente subiu mais pra casa de Madrinha Socorro, que morava lá na época. Ai, eu esqueci o nome da nossa, de uma prima nossa, eu acho que a gente ficou na casa dela. Aí nisso minha febre voltou e não melhorava. A gente passou a noite de virada de ano dormindo, comigo doente. E no outro dia, essa prima nossa, que eu acho que é prima, não sei, manhã mandou ela me levar em Santana, numa farmácia, pra eu tomar remédio que eu tava ruim. A gente desceu de moto, aquela serra assim, numa chuva, no toró de chuva. Chegou lá, tava com 39 graus, tive que tomar injeção na bunda. Nunca vou esquecer desse dia. Eu me arrependo muito de ter sido uma filha não rebelde, mas às vezes desobediente, pra ser bem sincera. Eu sei que eu machuquei muito ela. Eu acho que a minha fase que eu mais dei trabalho foi na época que eu comecei a namorar com o Matheus. Porque a gente era muito afoito, né? Mas não acho que eu tenha sido uma filha ruim. Eu só era teimosa, muito. E eu me arrependo também que na época que ela tava doente, eu tinha tanto medo dela comer as coisas e passar mal, que eu brigava com ela pra ela não comer. E eu via na carinha dela que ela tava triste, que ela não podia comer o que ela queria. Isso eu me arrependo muito, porque na minha cabeça, quanto mais ela não comesse, mais ela ficaria melhor. Só que se eu soubesse na época que eu sei hoje, eu teria deixado ela comer. Me arrependo muito disso. Não foi nada fácil. Principalmente porque eu que fiquei com ela, né? A primeira vez que ela ficou internada, em dezembro, a gente imaginava que seria só uma obstrução, né, como o médico tinha dito, que depois do procedimento que a gente fez a vaquinha, que ela ia ficar melhor. Só que quando ela fez o procedimento em Aracaju, que eu fui com ela, eu fiquei sem chão. Tava lá sozinha, ela tava anestesiada, né, no centro cirúrgico ainda, e o médico me puxou pra conversar.
Aí ele falou que a cirurgia não tinha dado certo, porque não era só uma obstrução, era um tumor. E que eles ainda não sabiam se era maligno ou benigno. Eu só ia saber depois que fizessem o exame. Mas do fato dele ter falado que era um câncer, aquilo dali já eu fiquei sem chão. Não sabia o que eu fazia, eu tava lá sozinha, numa cidade que eu nunca tinha ido. Nunca tinha viajado sozinha na minha vida. E tive que meter as caras pra ir com ela. Depois também pra avisar pra todo mundo da família também. Foi outra coisa que eu fiquei sem saber como falar. Pior ainda, foi ter que falar pra ela que não tinha dado certo. Que a coitada tava toda feliz, porque já ia se livrar, né? Que tinha feito procedimento e tudo mais. Mas o que mais chocou foi quando o médico viu o resultado e realmente era um tumor maligno e de um dos raros, dos fortes, pra piorar. E a cada dia que passava, a gente via que ela estava emagrecendo, estava ficando mais fraca, mas mesmo assim ela não se deixava baixar. Ela tentava ficar forte, tentava brincar com a gente. Quando ela falou que estava com medo de morrer, isso até hoje eu não gosto de lembrar. Principalmente pelo fato de que na época, quando ela estava no Núcleo Vida fazendo a químio, era eu que ia, né? Teve uma vez que eu fui com Paula pedir requerimento para fazer o exame de sangue, que toda vez que ela ia tinha que fazer o exame de sangue. Ele me chamou para conversar com Paula, porque ele não falava na frente dela para não mexer com o emocional dela. E ele falou que a situação dela não estava nada bem, que o tratamento que ela estava fazendo não era para curar ela, era só um paliativo para o tumor não crescer mais, que já estava. E que no caso dela não tinha jeito, que ele só dava para ela uns 3 meses de vida. A segunda vez que a gente ficou sem chão, o Paulo entrou em desespero. E eu mais uma vez tentando ser forte, segurar as pontas. A gente chorou lá no Núcleo Vida pra quando chegasse em casa fingir que nada tinha acontecido, porque nem a gente queria falar nada pra ela, nem pra ninguém da família, pra não ficar preocupado. E o médico também aconselhou a gente não falar pra ela, pra não mexer mais com o emocional dela, e nem pra família, porque querendo ou não o pessoal não ia saber disfarçar também. Isso, querendo ou não, pesou muito, porque a gente via ela, painho, tentando fazer de tudo para conseguir juntar dinheiro para fazer os exames, alguma coisa. Na época, painho queria vender a casa e ela não queria, dizia que não queria se desfazer das coisas dela por isso. E a gente sabendo que a doença dela não tinha cura. Tem vários dias que eu queria reviver com ela, tanto no passado como no futuro. No passado eu queria muito reviver o último aniversário dela, que foi quando realmente toda a família estava junto. Era a coisa que ela mais amava na vida, era ver a família dela reunida. E no futuro, eu queria muito que ela participasse do meu casamento. Que ela visse os netos dela. Mas infelizmente isso não vai ser possível. Tinha acabado tudo pra mim.
Eu entrei em desespero, tudo que eu tava segurando. Em 1 ano de tratamento dela, eu soltei aquele dia. Tem coisa que eu nem lembro. De tão abalada que eu fiquei. Eu lembro que na época, ela tava deitada na minha cama. Eu tava diluindo o remédio de dor pra gente dar pra ela, que ela tava voltando a gemer mesmo com a morfina. A matriz já chamou a gente, porque ela tava dando os últimos suspiros. Eu só não queria ter visto aquela cena. De imaginar que ela não... O desespero bateu ainda mais quando eu vi que a funerária ia levar ela pra colocar ela no caixão. Eu não queria ver. Não ia aguentar ver aquilo. Nessa hora eu até passei mal, que eu fiquei com a mão gelada, tremendo. Não sei se foi a pressão que subiu, baixou, sei lá. Eu comecei a imaginar que ela não ia ver eu me formando na faculdade. E me cansando. Eu acho que é quando eu via ela reunida com toda a família, se divertindo. Quando ela me puxava pra dançar, eu amava quando a gente dançava, que ela ficava me girando. Nas nossas viagens também. Na época que ela tava doente, que a gente viajava, mesmo ela fraquinha, ela fazia de tudo pra eu não ficar só. Principalmente quando eu tinha que marcar alguma coisa, ela queria ir junto comigo pra eu não ir sozinha, e ela ficava preocupada. Ela é meu modelo de pessoa. É uma mulher que mesmo com as dificuldades que ela passou desde nova, ela sempre seguiu em frente, viveu a vida dela, criou os filhos dela do melhor jeito que ela pôde. Deixava de comprar as coisas pra ela, pra dar pra gente. Tirava da boca pra dar pra gente. Uma pessoa boa que não podia... Se ela trouxesse um pedaço de bolo, ela dividia pra todo mundo em casa e ainda tinha que levar nem que fosse uma lasca de bolo pra tia Zicinha. Porque tudo que ela tinha, ela queria dividir. Oi, mãe. Eu queria dizer pra senhora não se preocupar com a gente. A senhora faz muita falta. Não deu tempo da senhora ver, mas a gente comprou uma moto na época. Tinha comprado já, mas a senhora não tinha visto. A gente conseguiu pagar o terreno, que a senhora viu também nosso terreno. Matheus passou na faculdade de medicina. Eu vim morar em São Paulo, coisa que eu sempre falava que nunca ia morar. E a gente tá tentando a nossa vida por aqui, por enquanto. Sua caçulinha tá pelo mundo.
E foi graças à senhora que me deu coragem. Eu tô tentando ser forte que nem a senhora. Eu quero ser uma boa mãe como a senhora foi também. Descansa aí com Deus, que a gente vai ficar bem. Te amo.